lugar e fazer dele o alvo da sua oração, da sua adoração, do seu louvor nesta noite. Aleluia. Senhor, te damos graças, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, está fazendo e certamente realizará nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós somos dignos, Senhor, sabemos que somos falhos, Senhor, mas o Senhor tem nos amado assim como somos, Pai. Meu Senhor, que sejamos agradáveis a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor tenha alegria em receber os teus filhos, Senhor, na tua casa, Senhor. Oh, Pai, um ajuntamento de família, Senhor, em que o Senhor é o Pai e o Senhor tem prazer em receber os teus filhos na sua casa, Pai. Que esta noite, Senhor, o teu Espírito esteja nos convencendo, Senhor, da nossa necessidade, Senhor, do Senhor como fonte de vida, de água para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, estende a tua mão, Senhor, sobre este povo nesta noite, Pai. Se existe alguém que adentrou aqui este lugar, Senhor, angustiado, Senhor, triste, Senhor, ou Senhor, necessitando, Senhor, de uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, Pai. O Senhor é a vida, Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Manifesta o teu Espírito neste lugar, Pai. Alcança cada coração, Senhor. Aqueles que têm, Senhor, alegria, Senhor, estão vivendo um momento bom, Senhor, possam reconhecer que é fruto da tua bondade, da tua misericórdia. Aqueles que estão tristes, Senhor, possam ser alegrados, Senhor, avivados nesta noite, Pai. Manifesta o teu poder desde o princípio deste culto, Senhor. Ô Senhor, e quando sairmos daqui, Senhor, sejamos recarregados, ó Deus, através da força da tua palavra, Senhor, através do poder do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Ô, se conosco, Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça neste lugar, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 62. Salmo 62, a partir do verso 5. Salmo 62, a partir do verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesado em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Confia no Senhor, espera nele,
pois Ele é a nossa salvação e o nosso refúgio, aleluia. Vamos nos colocar em pé e vamos exaltar ao Senhor, porque é pela graça do Senhor que nós estamos aqui, salvos fomos por ela, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Por tua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor, não há nada além de ti. Vejo tua glória, encontro a paz, tu és fiel, cuidas de mim, teu amor é a luz do teu ser.
ao Senhor. Os anjos celebram na presença de Deus e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, toda a glória, toda a honra, toda a majestade ao Senhor, Pai. Digno de glória, de honra, de louvor. Majestoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador, Rei e Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sempre, irmão, sempre bendizendo ao Senhor, aleluia, porque só dele é o poder, a glória, a majestade, o domínio, aleluia. Declare isso ao Senhor sempre: Senhor, eu bendirei ao Senhor. O Senhor nos tem ajudado, tem nos conduzido em triunfo, aleluia. Maravilhosa, irmãos, e colocou os nossos pés sobre uma rocha, aleluia. Ele é o nosso socorro, aleluia. Tens-me feito feliz, pra sempre eu direi, és meu escudo, minha força, minha porção e libertador, meu abrigo, torre forte, socorro.
Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Irmãos, e Ele tem nos feito caminhar. Somos felizes, não porque temos tudo, mas porque temos o Senhor ao nosso lado. E Ele nos conduz em triunfo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro. E a hora que as coisas estão difíceis, nós acabamos de cantar: a quem tenho eu no céu, senão a ti? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem e está no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Creia nisso, declare isso, viva isso, e podemos dizer que Ele tem nos feito felizes. Amém? Aleluia. Porque Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pai, pelo teu poder, Pai. Tu és santo, poderoso, Poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. eu canto Ele é o Rei dos Reis, ao Rei que é poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me libertou. Ele me está, Ele ressurgiu, ao Rei. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, sublime, Salvador e Messias, amigo a mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, ao Ele é o Rei mais que é digno. poderoso. Eu amo e adoro. Eu te eu canto ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Eu te devo Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que nos libertou. Aleluia. Me libertou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia.
paz, que você possa realmente viver só por Ele, andar por Ele, caminhar por Ele, aleluia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. Vamos continuar declarando que Ele é o príncipe da paz, Ele é o desejado das nações, só Ele tem palavras de vida, Ele é o remédio para os nossos corações. Aleluia. Só Ele tem palavras de vida. Tu és o príncipe da paz. Tu és o desejado das nações. Só tu tens palavras de vida. Ele é esperança para os nossos corações. Para os nossos corações. Aleluia. Socorro bem presente. Tu és auxílio nas tribulações. Só tu tens o bálsamo de cura, o remédio para os nossos corações. Príncipe da paz, reina sobre reina, toma o teu lugar. Príncipe da paz, reina sobre reina, toma o teu lugar. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome. Toma o teu lugar nos nossos corações, Pai. Tu és socorro bem presente. Tu és auxílio nas tribulações. Só tu tens o bálsamo de cura, o remédio para os nossos corações. Príncipe da paz, reina sobre nós.
Glória a Deus, Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus, dê um abraço no seu irmão e manifeste, declare a paz do Senhor. Amém? Ele é o príncipe da paz. Como é bom estar no meio do povo de Deus, né? Às vezes a gente fala aqui pra gente se abraçar, tudo. Eu gosto de abraçar, né, Sandra? Mas eu gosto, assim, eu acho que assim é uma manifestação de carinho, né? De alegria, de contentamento, quando você vê uma pessoa assim, que você tem pessoas que são especiais, né? Você olha para a pessoa, dá vontade de estar perto, né? De estar junto. Mesmo quando a gente falha e quando a gente erra, né? Mas tem umas pessoas que têm assim essa característica, né? De acolhedora e tal. Então é muito bom quando nós estamos dentro da casa do Senhor. Quando você não vê uma pessoa há muito tempo, né? Que você vê aquela pessoa querida há muito tempo, é uma alegria tão grande, né? E é muito bom estarmos juntos e saber que somos um povo, somos amados por Deus, somos irmãos em Cristo Jesus. E às vezes o pessoal até acha que a gente fala muito de abraçar, né? De estar assim, de cumprimentar. Mas é uma alegria muito grande. A gente não pode deixar de manifestar essa alegria que está dentro do nosso coração, né? E é muito bom estar com vocês, estar com o povo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Ele é o príncipe da paz. E que reine a paz de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar esse último cântico, nós vamos ter a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas. Se você tiver os seus dízimos e ofertas, vamos fazê-lo enquanto cantamos em louvor a Deus. Aleluia. Deus é grande, não há Deus como o Senhor. Vamos exaltar o Senhor, declarar a grandeza de Deus através dessa canção. Aleluia. Por
Grande é o Senhor, maior do que os problemas, maior do que as lutas, maior do que as dificuldades, maior do que a dor, maior do que o sofrimento. Ele tem o poder sobre todas as coisas. A terra se alegra, manifesta a alegria da presença do Senhor. Deus está presente neste lugar, Deus está aqui. E Ele é grande, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Não há Deus tão grande como Tu, Senhor. Não há Deus que faça os milagres e os prodígios que Tu fazes, Senhor. Não há Deus, Pai, tão grande como o Senhor, Pai. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, Senhor, a Tua força, Senhor, sobre o Teu povo nesta noite, Pai. Possamos sair daqui confiantes de que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós, Pai, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, entregues na Tua casa. Obrigada, porque se temos alguma coisa a Te devolver, Senhor, é porque a Tua graça, Senhor, foi sobre as nossas vidas. É porque recebemos primeiro do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque temos visto, Senhor amado, as obras que a Tua igreja tem feito, ó Deus amado, com esse dinheiro entregue, com essas ofertas entregues, Senhor amado, na Tua casa. Muito obrigado, porque vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido alcançadas, missionários têm sido abençoados no campo, Senhor. Continua, Deus amado, prosperando esta casa, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Podemos nos assentar. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui? Duas pessoas aqui, mais alguém aí? Aqui na frente 2 pessoas, mais uma ali. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Nós sempre, quando vocês recebemos pela primeira vez aqui, nós gostamos de dar um presente para você lembrar a primeira vez que você esteve aqui.
e você se lembrar e se recordar. Eu espero que vocês tenham gostado, gostem de estar aqui, né? E voltem várias vezes, amém? Então, uma lembrança, aqui também, que vocês, ao lerem, é um livro que tem aí, é um presente da igreja para você, para marcar a primeira vez que você esteve aqui. Que você volte sempre, uma alegria para Deus e para nós, amém? Sérgio. A paz do Senhor, irmãos, amém? Só queria lembrar os pais e os responsáveis pelos adolescentes e jovens que nós vamos ter o retiro no período de carnaval. Aqueles que não fizeram ainda suas inscrições, por favor, procure o Rafael Brejão, procure o Wesley, procure o Rafael Teixeira e faça a inscrição do seu filho, do seu adolescente ou jovem, tá bom? Nós temos o privilégio de ter os jovens que vocês, a igreja acompanhou, orou, abençoou, né, que estiveram na missão lá em Pernambuco. Nós vamos rapidamente passar a palavra para eles. Eles ontem deram uma noite de testemunho, ontem à noite. Foi quase 1 hora de testemunho que eles deram aqui, entre cânticos que eles cantaram lá e marcaram a vida deles lá, e mais o testemunho, mais fotos. E hoje eles vão tentar resumir em 15 minutos o que eles fizeram lá em 20 dias, tá bom? Então, eu queria deixar a palavra com os jovens, queria que eles estivessem aqui à frente, todos que estão aqui. Eles vão explicar melhor, que a Isabel não está aqui hoje. Tem 2 jovens lá que são lá de São Carlos também, que não puderam estar aqui. E o André Horst e o André Conrado não está agora aqui no primeiro culto, tá bom? Deus abençoe. Quem vai falar? Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Nós vamos estar mostrando um vídeo rapidinho, né? Como já foi falado, ontem a gente mostrou mais detalhes, mas para a igreja ter uma ideia do como foi, a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente fez, do trabalho que foi realizado lá em Pernambuco, na cidade de Santa Terezinha. É bem no sertão do Pernambuco. Se eu não me engano, fica a cerca de 450 quilômetros de Recife. Então é bem lá no interior. Então, só para, enquanto o vídeo não é colocado, nós passamos um período lá de aproximadamente 24 dias. E durante esse período nós nos empenhamos em fazer evangelismo. E evangelismo sob vários aspectos, né? Primeiro a gente fez evangelismo nos sítios, são áreas afastadas da cidade, em que tem uma casa e depois de 100, 200, 300 metros tem outra, depois de 100, 200, 300 tem outra. Então a gente ia caminhando e conforme a gente ia vendo uma casa, a gente tinha a oportunidade de entrar ali, de conversar com a pessoa. O povo era sempre muito receptivo no sentido de que a gente chegava para conversar, falou: oi, tudo bem, nós somos de São Paulo, queremos, né? Explicávamos que a gente queria conhecer eles melhor, né? E eles já abriam as portas, falavam: olha, pode vir, vem aqui, né? E ali, assim, a gente tinha a oportunidade de conversar com eles, né? Conversar um papo normal, perguntar como é que é a vida lá no sertão do Nordeste. E assim, quando a gente tinha uma oportunidade, a gente podia expor a palavra de Deus um pouquinho, pouca coisa, assim, algo natural. E quando tínhamos a oportunidade também, nós cantamos com ele, e eles eram sempre bem alegres. E isso foi um impacto para nós, isso foi uma alegria para nós, porque nós vimos que, mesmo nas situações ali, muitas vezes adversas, né, de seca, de escassez de água, de falta de água, o povo tinha ali uma certa alegria. E isso nos fez pensar, né, puxa vida, o povo aqui é alegre também. E nós pudemos ver que Deus, mesmo naquele lugar, Ele pode nos trazer alegria. Deus, mesmo naquele lugar, tem mantido o seu povo fiel ali. Nós fomos junto à igreja Aliança, essa igreja... A igreja está ali atrás, a gente está na frente. E a gente ficou hospedado ali nessa igreja, fomos muito bem recebidos, acolhidos. Essa igreja, as meninas lavando a roupa. Essa é a cisterna, onde ficava a água que eles tinham. Essa aí é uma feira, toda segunda tem a feira na cidade. É um lugar, uma ocasião em que todos se reúnem, mesmo quem é do sítio vai lá para comprar, fazer as compras. Então vai bastante gente lá. A gente teve a oportunidade também de trabalhar na feira, nas segundas-feiras. Mais pra frente a gente vai ver.
medindo pressão, atendendo o público na saúde, né? Fazendo exame de glicemia também. Isabel, ela tá ela foi pro seminário Palavra da Vida, por isso que ela não está aqui hoje. Ela vai passar inicialmente 1 ano lá. Aí a gente indo para os sítios, né, para fazer o evangelismo. Às vezes a gente ia de caminhão, às vezes a gente ia de caminhonete, aquelas D20 lotadas, mas a gente ia desse meio de transporte. Esse é o nosso meio de transporte. Aí é a porta do seminário, a igreja lá está construindo um seminário, um lugar em que eles vão construir realmente um seminário e oferecer aulas. Aí esse é o caminho da volta do seminário, estava já um pouquinho escuro, a gente estava voltando. Isso é uma visita, a gente também fazia algumas visitas em casas, muitas vezes o pessoal estava crente, já que estava um pouquinho afastado, né, e diversas visitas em que a gente pôde aconselhar um pouco. A gente almoçando, comendo pão, lanche. Esse aí era onde a gente ficava, ali o quarto dos meninos e das meninas. Essa era a cozinha. Esse era o interior da igreja. As meninas lavando o cabelo no tanque ali para economizar água, né? Esse era um culto. A gente teve o privilégio também de participar dos cultos de oração, dos cultos normais da igreja, dos cultos de jovens. Esse aí foi um momento que a gente saiu no primeiro dia, na porta do seminário, nós tiramos foto. Preparando para sair para o evangelismo, subindo no caminhão. E foi assim, muitos deles também, dos adolescentes deles, iam junto com a gente, dos jovens. Essa foi uma visita num sítio, como eu já expliquei para a igreja. A gente teve a oportunidade de fazer um culto aí também, um sábado à tarde. Foi bem legal porque eles chamaram os vizinhos e ficaram ali na varanda, na porta da casa, nos ouvindo, participando do culto. Esse foi um culto especial à noite, que foi um culto público, estava um pouco escuro, mas porque a iluminação estava um pouco precária ali no lugar, porque é um lugar público. A gente foi chamando, nesse dia a gente foi andando com um caminhão juntamente com outras igrejas que estavam lá, acho que Primeira Batista. A gente foi andando e chamando o povo. Hoje vai ter culto às 7h30 e distribuindo algum panfletinho. E no final, às 7h30 da noite, a gente realizou juntamente com as outras igrejas que ali estavam um culto público. Teve oração, teve palavra, teve coreografia também. E teatro. Não só a gente, mas também as outras igrejas fizeram teatro, coreografia. Esse aí é o atendimento, né, médico na feira. Aproveitamos que ali tinha um grande fluxo de gente e a gente montou ali. A gente no primeiro dia fez pelo menos 150 exames de glicemia, contado só o de glicemia, fora a pressão que a gente mediu também. Aí no outro dia, juntamente com o atendimento médico, a gente foi pintando as criancinhas. E pintando as criancinhas a gente pôde, enquanto pintava, apresentar o plano da salvação, rapidinho, 5 minutos, um pouco mais. E chamava elas para a EBF, que foi um trabalho também que a gente fez na última semana. Foram 3 dias, terça, quarta e quinta, das 3 às 5 horas da tarde, lidando com crianças. E no final o trabalho também foi uma benção. No começo, o primeiro culto foi 50 e foi aumentando 80. Chegou a ter mais de 100 crianças numa EBF ali. Foi gratificante. Aí a gente pintando, né? A gente saía pela feira, às vezes uma criancinha chamava, falou: você não quer ir lá pintar? Eu quero sim, vamos lá. Aí ela ia pintar e a gente conseguia falar do plano da salvação. Teve um dia que a gente teve a oportunidade também de participar junto com um posto de saúde da cidade, em um bairro mais carente, chamado Vila. E lá também, junto, né, com o pessoal do posto de saúde, a gente pôde medir a pressão e fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo na feira. E fazer exame de glicemia também. Aí caso a pessoa tinha pressão alta ou glicemia um pouco alta, baixa, as meninas que tinham mais conhecimento na área de saúde iam orientando, iam dando algumas dicas. Né, não come muito pão, essas coisas. Ou corta, né, carboidrato, tudo. Na medida do possível, né? Eu nem me atrevi muito, né? Mas o pessoal sabia. O pessoal, tinha alguns que já sabiam, né?
A Júlia é enfermeira formada, o André Conrado também é fisioterapeuta formado, e ele já sabia melhor medir com, né, pressão, tudo, e alguns não sabiam, mas aí o pessoal ensinou para os que não sabiam, e os que não sabiam aprenderam e passaram também a medir pressão, para agilizar melhor. Esse é o Matheus, adolescente de São Carlos, ele estava ajudando a organizar, a manter a fila organizada. Isso era importante também, manter a ordem ali no atendimento, para não atrapalhar, para tudo fluir bem. Isabel ajudando no exame de glicemia. Esse foi um dia que a gente foi sair para fazer evangelismo. Fizemos evangelismo, no final tinha um culto na rua. E, para nossa surpresa, a gente estava no início fazendo o culto sozinho e cantando. Aí daqui a pouco surgem 5 crianças, 6 crianças. E essas crianças foram o nosso público ali. Aí o pastor deu uma palavra específica para as crianças, contou uma historinha. Eles gostaram, ficaram com a gente. Nós, graças a Deus, pudemos falar de Jesus para aquelas crianças, cantar com elas. E elas ficaram bem felizes. Era num vilarejo de Palmeira, esse lugar. Nesse dia nós fomos com um caminhão também, almoçamos ali, pão, mortadela. Tava bom, tava bom. Banana, tinha banana também, né? Foi muito bom esse dia. E cada dia que passava a gente aprendia melhor, a gente sabia, né, como agir melhor. No começo a gente ia meio prestando atenção, né? Pisando em ovo, assim, né? Como é que é. Depois, graças a Deus, a gente conseguiu ir aprendendo. Nós tivemos a oportunidade de aprender com o pastor Edson e o pastor Davi no período que eles estiveram lá. Foi um período de aprendizado muito intenso. E depois foi tudo bem mais fácil pra gente, assim, no sentido de agir com mais naturalidade, né? Saber melhor. O pastor se protegendo do sol. Paz do Senhor, irmãos. Como o Serginho já havia dito, nós fizemos bastante atividades lá em Santa Terezinha. Nós pudemos participar das atividades da igreja, né? Tanto louvor, reunião de oração, a IBF. Alguns foram convidados para dar palestra na cidade. Nós gostaríamos de agradecer à igreja pelas orações, porque a gente teve uma experiência muito boa lá, né? Uma das experiências, acho que a que mais marcou foi a nossa experiência com Deus, né? Porque as outras coisas, elas aconteciam de acordo com aquilo que nós nos preparávamos e nos consagrávamos diante de Deus. Então as coisas fluíam, né? No início a gente sentia um pouco mais de dificuldade no evangelismo, né? Para conversar com as pessoas, saber como chegar lá em Santa Terezinha, né? Lá no sertão é um pouco diferente daqui de São Paulo. O evangelismo ele não funciona naquele 2 segundos que você tem que falar tudo de uma vez para a pessoa, porque ela está com pressa, ela tem que ir embora. Lá é muito diferente. Lá, se você não cria um relacionamento com ela, você não tem chance de abrir e falar de Deus. Então, a estratégia nossa lá foi chegar... Às vezes, a gente demorava em cada casa 1 hora de evangelismo. Você chega, se apresenta, a gente se apresentava, falava que a gente era daqui, que a gente queria conhecer como era lá. E aí as pessoas já abriam, não, entra, vamos tomar um café, vamos comer um bolo. E aí a gente já conversava, perguntava como era, eles já se abriam com a gente. E aí, depois de meia hora, 40 minutos, é que a gente ia e falava do amor de Deus, falava, né, o quanto Deus podia ainda abençoar aquele povo, que é um povo de coração bom. Eles são muito receptivos. Quando nós chegamos lá, irmãos, nós tivemos um baque muito grande. Os irmãos lá, eles esperaram a gente na entrada da cidade. A gente chegou lá de madrugada e eles estavam fazendo barulho, batendo panela, assoviando, buzinando, e aquilo parecia uma carreata até a gente chegar na igreja. Então a nossa recepção foi a melhor possível, né? E nesses detalhes é que a gente podia aprender, né? Quanto a gente pode melhorar, o quanto
isso faz a diferença, né? Como a gente gostou de ser recebido assim, a gente pode fazer isso com outras pessoas, né? E outra coisa que Deus nos ensinou lá foi sobre o amor, né, que eles têm uns pelos outros. A gente ficou da família lá, né? A gente se tornou povo de lá. Agora a gente estava com saudade das pessoas aqui, da igreja, da família, mas agora que a gente está aqui, o coração está apertado. A gente pensa no quanto a igreja precisa, né, de oração. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada a oferecer. Quando a gente chega num lugar como lá, o que você faz é uma grandiosidade muito grande. A gente ficava até sem graça, porque o tanto que eles valorizavam tudo que a gente falava, tudo que a gente fazia, né? Tudo era um exemplo. E então eu acredito que nisso também Deus operou, né? O nosso testemunho de vida ali. Graças a Deus a gente pôde testemunhar do amor de Jesus através das nossas vidas, né? E de tudo isso nós gostaríamos assim de deixar para a igreja, como ontem o pastor Leonardo falou. Acredito que nós não seremos mais os mesmos, né? Nós aprendemos várias coisas lá, a valorizar a água. Irmãos, como é diferente ler a palavra de Deus. Você vê as passagens falando como a corça suspira pelas águas, ou como terra seca. Tudo isso faz muito mais sentido quando a gente está lá. A palavra de Deus fica mais próxima. Aí a gente entende o significado dela, né? E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, né? Saber da dificuldade que tem para a água. Às vezes a gente ia escovar o dente, a água estava marrom, aí tinha que pegar água filtrada. Mas depois a gente acostumou já com tudo isso. A gente ia comprar frango para o almoço, não era frango congelado, ia lá pedir, já matava o frango na hora, já levava para a panela. Né? Então, assim, algumas coisas bem diferentes nós passamos. Tempero diferente, não era nem tanta comida, mas o tempero. Mas foi muito bom, irmãos. Em tudo isso, nós pudemos ver o amor de Deus pelas nossas vidas. Alguns passaram mal, sim, né? Mas faz parte, né? Isso daí foi para unir a gente. Hoje nós somos um grupo muito unido. Somos todos muito irmãos. E o que a gente tem sentido falta nesses dias é disso, de andar juntos. A gente ia para todo canto, a gente ia em grupo. Se ia na esquina, ia todo mundo em grupo, né? No mínimo que andava era de 3, 4. Então, a gente tem sentido muita falta disso. Mas nós agradecemos as orações dos irmãos, agradecemos também por aqueles irmãos que contribuíram para que a gente tivesse um lazer nos 2 últimos dias. Foi uma bênção. Nós agradecemos de coração aos irmãos e agradecemos as orações, porque foi através das orações dos irmãos aqui que mantiveram a gente lá, juntamente nós em oração. Amém? Muito obrigada, viu, irmãos? Deus abençoe. Pastor Edson? Irmãos, eu creio que esses breves minutos em que os jovens falaram não conseguem expressar tudo o que aconteceu nesses 20 dias que eles passaram lá em Pernambuco, e tudo aquilo também que foi feito de visitas, de evangelismo, de orações, de contatos pessoais. Nós louvamos a Deus. E ontem ainda eu estive falando aqui para os pais, e minha esposa pediu que eu repetisse o que eu falei ontem. Eu não estava com muita vontade, mas como ela pediu, tudo bem. Irmãos, os meninos que vocês têm como filhos, que também são nossos filhos, estes jovens, eles se comportaram de uma forma exemplar, muito maravilhosa. E os pais estão de parabéns por aquilo que estes jovens realizaram para a glória do Senhor. E eles são promessas. Mas, ao mesmo tempo que eles são promessas,
algo que eu vou estar repetindo sempre aqui. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Deus nos deu uma posição de vitória, de reinado, de domínio sobre o poder de potestades e de principados. Mas nós, dando brecha ao inimigo que não quer que nós estejamos nessa posição, que nós usufruamos desta posição de vitória, ele nos ataca e muitas vezes consegue nos tirar desta posição de glória, de vitória, de unção que Deus nos coloca. Então, geralmente, nós usufruímos muito pouco desta autoridade que Deus tem nos conferido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como esses jovens são promessas, nós pedimos aos pais que se santifiquem por eles. Jesus disse que se santificava pelos seus discípulos. E os pais devem se santificar pelos seus filhos, para que seus filhos sejam bênçãos. Os erros e as falhas dos pais fatalmente vão refletir nas gerações e nos filhos. Então os pais têm que ser cuidadosos com a sua vida. Uma vez, um pai que me procurou e que agiu de uma forma irresponsável para com a família e para com a esposa, e eu o adverti disso e falei dessas coisas, e tinha falado até para sua esposa, e ela falou para ele, ele me procurou, preocupado, porque ele tinha 2 filhas. Eu disse para ele, o mal que você fez já está sobre suas filhas. O mal que você fez já está. Você fez o mal já está sobre elas. Isso é sério, irmãos. E eu disse para ele, você pode reverter o mal. Você pode buscar o Senhor, porque a palavra de Deus diz, põe tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Então foi isso que eu exortei, e eu parabenizo os pais pelos filhos que vocês têm, mas advirto-os, santifique-os por eles. Tornem-se mais consagrados, mais comprometidos, mais envolvidos para com o reino de Deus, para que seus filhos sejam abençoados, alcançados. A bênção que vinha para os patriarcas também era estendida aos filhos e às gerações posteriores. Mas os patriarcas se mantiveram fiel ao chamado de Deus. Pais, se mantenham fiéis ao chamado do Senhor. Há uma coisa também que eu gostaria de estar dizendo, sobre as ofertas que nós pedimos domingo passado. Está faltando um pouco, mas nós vamos recolher outras ofertas no primeiro domingo de fevereiro. Então, março? Já é março. No primeiro domingo de março, primeiro é a ceia, não é? É retiro? Então, vamos no segundo domingo de março, nós estaremos recolhendo novamente. Os irmãos não se preocupem, que Deus está suprindo e vai suprir o restante. Tanto eu como o pastor Davi estivemos em São Paulo, quinta-feira, visitamos 2 irmãos lá, nossos queridos, pastor Éder e Manália, que mandou saudações para os irmãos e abraços para os irmãos. E depois, na sexta-feira, nós tivemos no 100º aniversário, no centenário do pastor Enéas Tonini, 100 anos, e a nossa igreja, a Igreja Batista Nacional do Brasil, estava bem representada, com vários líderes da denominação, presidentes de convenções, de associações, pastores de igrejas, e foi uma festa espiritual,
um momento de celebração ali pelos 100 anos vividos por aquele servo de Deus que ainda conserva a sua lucidez e ainda está pregando ainda, não é? Graças a Deus por isso. Mas eu gostaria de aproveitar, porque nós pastores precisamos defender um pouco o nosso ministério, porque se nós não nos defendermos e procurar esclarecer o rebanho, nós sempre vamos viver situações constrangedoras. Sabe, irmãos, muitas vezes nós saímos ou para situações como esta, de visita, irmãos fora, ou as celebrações, quando a gente volta, os irmãos perguntam: e aí, pastor, o passeio foi bom? Irmãos, eu não passei, eu vou a trabalho, eu vou a serviço. Já faz mais de 30 anos que eu não sei o que é passeio. Quando eu vou viajar a serviço, a trabalho. Porque nós levantamos 4 horas da manhã, voltamos para o hotel 8 horas da noite, né, andando lá em São Paulo o dia inteiro até chegar na casa dos irmãos. Voltamos 8 horas da noite para o hotel. E no dia seguinte, novamente, a nossa labuta e até voltarmos à noite, no último ônibus, à meia-noite. Então, irmãos, nós não saímos a passeio, nós trabalhamos. Eu não sei o que é passeio há muito tempo. E os irmãos, às vezes, deixam a gente triste quando nós chegamos. E aí, pastor, o passeio foi bom? Então, gostaria que os irmãos, é uma defesa para o nosso ministério e o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos, nós não vivemos passeando. E às vezes, quando eu vou para a chácara, os irmãos, quando eu volto, os irmãos, e aí, descansou muito? Parece que eu fiquei deitado na rede o dia inteiro, não é? E é o contrário, eu pego numa enxada, às vezes 5 horas da manhã e vou parar 8 horas da noite. Mas são momentos abençoadores. Quando eu estou cansado, eu inclino meu corpo na enxada, olho para o céu, oro e estou intercedendo pelos irmãos. Então nós vivemos para trabalhar, irmãos. A coisa não é assim. A vida de pastor não é vida assim de ficar voado aí, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Nós não vivemos descansando e nem passeando. Nós vivemos trabalhando. Pelo contrário, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem férias, não tem dia santo, não tem nada. Por favor, viu? Quando eu chegar, não pergunte se foi bom o passeio. Eu sei, eu descansei muito. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Todos acharam? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª ou as 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João,
tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai bondoso, nós oramos a Ti, te agradecemos, Senhor, por tudo que já ouvimos até aqui, pelos testemunhos, pelos louvores, pela orientação do nosso pastor, Senhor, e agora estamos diante da Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, graça e unção para transmitir a Tua palavra, e também, Senhor, corações prontos para receber esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto do Evangelho de João já vai fazer um tempo que ele está no meu coração. E esse texto nos fala dos primórdios da igreja de Jesus Cristo, dos inícios da igreja de Jesus. E aqui, nestes versículos que lemos, nós vemos a igreja de Jesus no seu berço. Nós vemos aqui o desabrochar da fé cristã, a origem humilde e simples do poderoso império de Jesus Cristo. Um começo tão simples, tão pequeno, mas hoje nós vemos o tamanho da igreja, quantas pessoas hoje fazem parte da igreja de Cristo, e tudo começou aqui. Nós vemos aqui o encontro do noivo, que é Jesus, com a sua noiva, com os seus primeiros discípulos. Irmãos, o nascimento da igreja se deu do encontro de pessoas comuns, de pessoas simples, de pessoas pecadoras, com o Senhor Jesus Cristo. Foi daí que nasceu a igreja. Aí se deu os primórdios da igreja. E o apóstolo Pedro, ele usa uma imagem, uma metáfora muito interessante para falar da igreja. Ele fala que a igreja é um templo composto de pedras vivas. E um hino que eu gosto muito nas minhas orações de me lembrar dele, esse hino fala exatamente disso. E nós, olhando aqui para esses versículos que falam do começo da igreja de Jesus, eu imagino como que cada discípulo aqui, Filipe, André, João e Natanael e Pedro, cada um deles sendo atraídos, sendo trabalhados por Jesus, trabalhados pela graça de Deus, para fazer parte desse templo, desse edifício que é a igreja. Esse edifício que foi feito para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito Santo, que é a igreja. E esse hino, ele diz assim: a pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus.
Eu amo essa estrofe desse hino. Jesus é essa pedra preciosa. Ele é o fundamento que foi predestinado, escolhido por Deus. E nós somos as pedras vivas que são sustentadas por Ele. Mas cada uma dessas pedras é trabalhada pela graça de Deus. É trabalhada pelo Senhor para compor esse edifício, essa construção. Ah, irmãos, e no final de tudo, quando esse edifício, quando esse templo, quando essa construção que Deus está fazendo, que Deus está edificando, que se chama a igreja de Deus, surgir em plena luz, toda a glória, por esse edifício ser construído, pela grandeza desse edifício, será do Rei Jesus. E nós vemos aqui as primeiras pedras, as primeiras pedrinhas vivas que foram trabalhadas por Jesus para fazer parte desse templo. Irmãos, nunca se esqueça disso. É assim que a igreja nasceu. E é assim que a igreja continua crescendo. Pelo encontro dos homens, pelo nosso encontro com Jesus Cristo. Foi aqui que estava começando a igreja. E você só começa a fazer parte da igreja quando você tem um encontro com este Jesus. Quando você tem uma experiência real, verdadeira com Jesus Cristo. Aí então você começa, aí são os seus primórdios, os seus inícios nesta igreja, neste templo bendito que Deus está edificando, que Ele prometeu edificar, dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, mas como é que se deu esse encontro? Pelo texto que nós lemos aqui, ele se deu de muitas maneiras, porque Deus trabalha de diversas maneiras conosco. Deus trabalha de diversas maneiras com cada um de nós. Deus salva pessoas de formas diferentes, mas Ele salva todas elas. E todas essas pessoas, apesar de serem alcançadas de maneiras diferentes, todas elas bebem do mesmo Espírito. Todas elas têm comunhão com o mesmo Deus. Todas elas experimentam a mesma graça do Senhor. Irmãos, e cada encontro com Jesus é um evento dramático. Você já parou para pensar no quanto que Deus trabalhou para que você pudesse se encontrar com Jesus e estar na presença dele hoje? Talvez aqui nós temos pessoas que Deus ainda está trabalhando e que ainda não experimentaram esse encontro, mas a esperança é que Deus está trabalhando. E quem sabe essa não é a noite em que vai se finalizar, vai se concretizar o trabalho que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida, no seu coração. Essa é minha oração, é meu pedido a Deus. Irmãos, como é que foi esse encontro? Como é que essas pedras foram se unindo a esse templo que é a igreja do Senhor? Como é que esse círculo que começou tão pequenininho, ele foi aumentando? Primeiro nós vemos aqui que foi pelo testemunho repetitivo de João Batista. Quando você começa a ler o Evangelho de João, e aí começa a falar do testemunho de João Batista, pelo menos por 3 vezes diz aqui o testemunho de João Batista. João Batista repete o seu testemunho. João Batista torna a repetir o seu testemunho. E aqui no versículo 35, João Batista novamente repete o testemunho que ele deu acerca de Jesus. E ele testemunhou quem? Quem que ele exaltou? Não foi a igreja, não foi ele mesmo, mas foi Jesus. E ele testemunhava continuamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de, curvando-me, desatar as suas sandálias. Ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Filho de Deus. João Batista testemunhou que nem uma goteira. Ele ficou
O testemunho dele foi como uma goteira, sempre pingando, sempre caindo. E por causa desse testemunho, que arrebatava multidões, só 2 discípulos dele creram nesse testemunho, que foi André, e aqui o autor não fala o nome, porque João, né, pastor? João escreveu o seu evangelho e ele não queria aparecer. Então ele não diz aqui que era ele. No outro ponto do evangelho ele fala do discípulo a quem Jesus amava. Quem que era esse discípulo? Era ele. Mas ele não queria ficar na evidência, né? Que lição para nós isso. E ele, juntamente com André, foram os 2 que creram no testemunho de João Batista. E quando Jesus, depois de tanta repetição, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Que coisa, né? João Batista estava trabalhando para esvaziar a igreja dele e encher a igreja de Jesus. E ele sabia que ele ia perder aqueles discípulos. Mas ele sabia que isso era parte da sua missão, era parte do seu trabalho. E então aqueles 2 discípulos chegaram até Jesus e Jesus perguntou para eles: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? E aí então eles disseram: mestre, nós aonde assistes? Aonde o Senhor mora? E Jesus então disse: vinde e vede. E eles foram com Jesus. E eles passaram o dia todo com Jesus. Irmãos, imagina que experiência maravilhosa não foi para eles passar o dia inteiro com Jesus. Ir aonde Jesus morava, conhecer a simplicidade da sua vida. Com certeza eles viram Jesus orando. Quantas palavras eles não ouviram de Jesus? Depois daquele dia, nunca mais eles deixaram de seguir Jesus. Aquele dia foi um dia marcante, foi um dia memorável na vida deles. E veja que Jesus não ficou dando muitas explicações. O que vocês querem? Nós queremos saber onde o Senhor mora. Venham e vejam. Jesus os convidou para que eles fizessem a sua própria experiência com Ele. Da mesma forma, Jesus também pergunta para nós hoje: o que buscais? O que você está buscando? O que você quer? Você que vem aqui à igreja todos os domingos, Jesus pergunta para você: o que buscais? E aí, eu creio que você vai perguntar: Senhor, nós queremos saber onde o Senhor mora. Onde assistes? E Ele diz para você e para mim: vinde e vede. Jesus, Ele nos convida para nós termos uma experiência com Ele real, verdadeira. Esses discípulos tiveram esse privilégio porque Jesus estava aqui em carne. Hoje Ele não está em carne. Mas não é por isso que você não pode vir a Ele e vê-lo, e falar com Ele, e ouvir Ele falar com você, e você ter a sua vida transformada por fazer essa experiência tão maravilhosa de ir e de estar com Jesus. Aqueles discípulos ficaram só um dia, e provavelmente depois disso eles ficaram apenas 3 anos. Mas Jesus, Ele convida para você, não é para passar só apenas o dia de hoje, mas Ele te convida para que você passe hoje, amanhã, depois de amanhã, o mês de fevereiro, o ano de 2014, 2015, até o dia da sua morte, e ainda depois que você partir. Ele te chama para que você viva para sempre com Ele. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, esse círculo foi crescendo, foi aumentando, pelo testemunho de um parente. Um parente. É tão difícil a gente pregar o evangelho para os nossos parentes, não é? Não sei se para os irmãos é assim, mas para mim é. Jesus já dizia que o profeta na sua casa não tem honra, né? Mas foi pelo testemunho de um parente, André, encontrou
imagina como que o coração de André não estava cheio de bênçãos, de alegria por ele ter ficado um dia com Jesus. E aqui, até uma coisa que eu percebi a hora que nós estávamos lendo o texto aqui, que a primeira pessoa que André encontrou, depois que ele viu Jesus, que ele esteve com Jesus, foi o seu irmão Pedro. E para a primeira pessoa que ele encontrou, a primeira coisa que ele disse, ele não apresentou as 4 leis espirituais, ele não usou um método de evangelismo, um programa de evangelismo, ele apenas disse: eu achei o Messias, eu achei o Salvador, eu achei o meu rei, eu achei Deus. Então ele estava testemunhando de Jesus, mas ao mesmo tempo falando de um Jesus que ele tinha experimentado, que ele tinha provado, que ele tinha vivido aquele Jesus. Eu achei o Messias, eu achei aquele, meu irmão Pedro, eu achei aquele que Deus prometeu há tanto tempo. Eu achei aquele que veio redimir Israel, e ele já começou redimindo o meu coração, ele já começou redimindo a minha vida. Irmãos, e Deus usou aquele testemunho para derramar um facho de luz sobre Simão, que depois passou a ser chamado Pedro. E diz aqui o evangelho que depois disso, André o levou a Jesus. Por que André o levou a Jesus? Porque o André já conhecia Jesus. Ele já sabia onde Jesus estava, ele sabia onde Jesus morava. Então ele levou ele lá. Se ele não conhecesse Jesus, se ele não soubesse quem era Jesus, nem aonde ele estava, ele não teria condições de levar o seu irmão até Jesus. Irmãos, assim também é na nossa vida. Aquele que conhece a Cristo, aquele que tem comunhão com Cristo, aquele que está na presença de Cristo, ele sempre vai poder levar outras pessoas até Jesus, porque ele sabe quem Jesus é e sabe onde ele está. Mas aquele que não tem essa experiência, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele ainda não teve comunhão com o Senhor. E quando Pedro se encontrou com Jesus, diz aqui o evangelho, que Jesus olhou para Pedro, Jesus esquadrinhou Pedro e disse para ele: a partir de hoje, você vai se chamar Cefas, você vai se chamar Pedro, que significa homem de pedra. Irmãos, quando na Bíblia alguém muda de nome, é porque essa pessoa entrou num novo relacionamento com Deus, numa nova vida com Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Será que Pedro era essa rocha? Será que Pedro era essa pedra? Irmãos, eu entendo que não. Porque ele experimentou muitos momentos de fraqueza e até o momento que ele negou Jesus. Mas Deus já estava falando para ele o que Deus iria fazer dele. Deus iria fazer dele um homem de pedra, um homem firme, um homem resistente, um homem constante, um homem estável. Irmãos, Jesus quer mudar seu nome. Jesus quer fazer de você uma pessoa de pedra, uma pessoa firme. Talvez a gente olhe para mim hoje, eu falo: meu Senhor, né, eu não tenho nada de firmeza. Talvez você olhe para você hoje e se até desanime, dê até vontade de você chorar. E isso é bom, isso é um bom sinal. Mas, irmão, quando nós encontramos Jesus, Ele já tem um plano para você. Ele já tem um plano para nós, assim como Ele teve para Pedro. Qual será o nome que Jesus deu para você? O que será que Jesus planejou para você? Será que homem de pedra? Embora você hoje possa se sentir tão fraco, o Senhor Jesus, Ele pode fazer de você uma pessoa firme, uma pessoa estável,
uma pessoa constante. Só que para isso você precisa abrir o seu coração para Ele, se entregar a Ele, dar ouvidos a Ele. É isso que nós precisamos. Irmãos, que bom seria se todos nós fôssemos como André. Né, André? Compartilhando com os nossos parentes as nossas descobertas espirituais. Você tem tido descobertas? André tinha o que falar por mão dele, né? Ele tinha descobertas que ele tinha feito com Jesus. Jesus tem tantas descobertas para você, que vão tornar qualquer outra coisa banal, obsoleto na sua vida. Jesus quer dar novas descobertas para você compartilhar com a sua família, com seus parentes. Irmãos, em terceiro lugar, já indo para o final, esse círculo foi aumentando, a igreja foi crescendo, porque houve aqui um discípulo, Filipe, que ele teve um encontro direto com Jesus. Jesus decidiu ir para a Galileia e no caminho ele se encontra com Filipe e ali a conversa foi curta e grossa. Jesus falou para ele: segue-me. E naquele momento Filipe passou a seguir o seu mestre. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, será que eu conheço algum exemplo de hoje de alguém que até inicialmente não foi evangelizado e teve um encontro com Jesus? Será que isso é possível? Irmãos, é possível. A minha avó Leonor, algumas pessoas aqui conhecem a minha avó. Hoje ela está acamada, doente, enferma. Peço as orações dos irmãos por ela. Mas eu sempre amei lembrar essa história da minha avó. A minha avó foi católica, a minha avó foi espírita, a minha avó chegou a frequentar até o centro de Macumba. E ela gostava de ler a Bíblia. E um dia ela estava lendo a Bíblia no quarto, e lendo os evangelhos, lendo sobre a vida de Jesus. E naquele momento Deus tocou tão profundamente o coração dela, que ela disse assim: olha, Jesus, o que eu estou lendo do Senhor aqui nesse evangelho é totalmente diferente do que tudo que eu já vi, de religião que eu já andei, de ídolo que eu já servi. Senhor, a partir de hoje, eu quero deixar tudo isso e eu quero te seguir. Eu quero crer em ti. Irmãos, o que aconteceu? Depois de pouco tempo, meu avô Orfeu se converteu de uma maneira maravilhosa. E eles dois, então, foram conduzidos para a igreja, aprenderam a palavra e depois foram muito úteis nas mãos de Deus. Mas minha avó encontrou Jesus lendo a Bíblia, lendo o Evangelho. É possível isso acontecer. Meu irmão, não importa a maneira como você encontrou Jesus, ou melhor, não importa a maneira como Jesus encontrou você. O que importa é que ele te encontrou. O que importa é que ele te achou. E o que importa é que você hoje pode dizer: eu sou do meu Senhor e Ele é meu. É isso que importa. E o que importa são os frutos que nascem na nossa vida desse encontro. Aí eu pergunto: você é uma pessoa arrependida? Você é uma pessoa crente em Jesus? Você vive uma vida santa? Não importa a maneira que você encontrou Jesus. O que importa é que você encontrou, que você se arrependeu, que você é crente nele e que você tem buscado viver uma vida de santidade. Irmãos, e quarto e último, esse círculo cresceu através de um bom conselho que um novo discípulo deu. Esse novo discípulo era Filipe. E ele então se encontra com Natanael. E ele diz para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Sabe, o filho de José o carpinteiro? É ele. Ele é aquele de quem foi escrito, de quem os profetas falaram, de quem a lei falou, de quem Moisés falou. É ele. Nós achamos. Mas Natanael, apesar de ser um homem sério, ele tinha os seus preconceitos. Mas não era um preconceito que vinha do seu orgulho, era um preconceito que vinha até da sua humildade. Porque ele era galileu também.
E ele pergunta: mas Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do nosso povo, um povo pobre, povo pecador, um povo composto de pessoas tão insignificantes assim como eu? Pode vir alguma coisa boa daqui? E aí Filipe não ficou com apologética, né? Não ficou querendo defender a fé, explicar, não, porque o versículo tal fala aí. Não. Não, porque se você for olhar para os cientistas, para a criação, não. Ele falou, ó, vem e vê. Faça você mesmo a experiência. E Natanael foi. Natanael foi. E Natanael foi achando que era ele que ia conhecer o Salvador. Mas quando ele chegou diante do Salvador, Jesus já foi abrindo o livro da vida dele. Jesus já foi falando quem ele era. Jesus já foi falando o que ele fazia, porque Jesus já conhecia Natanael. Jesus já amava Natanael. Jesus já tinha preparado, inclusive, aquele momento em que Natanael ia se encontrar com ele. Irmãos, Natanael, Jesus diz: Natanael, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael, ele fazia parte daquele pequeno grupo, daquele pequeno rebanho, que permanecia fiel à palavra de Deus e que aguardava o Redentor, que aguardava o Messias. Embora ele não entendesse muitas coisas, embora ele não tivesse muita clareza, ele fazia parte desse grupo de Simeão. Lembra lá de Simeão, quando Jesus nasceu? De Ana, que eram pessoas justas, fiéis, que estavam esperando a vinda do Redentor. E então, Natanael pergunta: mas senhor, como é que o senhor sabe disso a meu respeito? Como é que o senhor sabe que eu tenho buscado a Deus, não por aquilo que Deus pode me dar, mas por aquilo que Ele é, e pelo pouco que eu conheço das Escrituras? Jesus então diz para ele: Natanael, eu te vi quando você estava sentado lá debaixo da figueira. E geralmente as pessoas iam para debaixo da figueira para orar, para meditar. Coisa gostosa, né? Sentar debaixo de uma árvore para meditar, para buscar a Deus. E Natanael era assim. E Jesus disse: Natanael, eu já tinha visto você. Você pensa que eu não vi você orando? Você pensa que eu não vi você me buscando mesmo sem saber quem eu sou? Eu vi, Natanael. E então Natanael ficou impressionado com aquilo. Porque Jesus o conhecia, Jesus sabia da sua vida. Irmão, você também deveria ficar muito impressionado. Será que Jesus pode falar de nós o mesmo que ele disse de Natanael, né? Você que tem buscado a Deus, será que ele pode dizer: não, eis aí uma pessoa séria, uma pessoa honesta, que não está me buscando só pelo que eu posso oferecer para ela? Será que Jesus ele também pode dizer de mim e de você: ah, eu vi o Davi sentado debaixo, eu vi o Davi orando. Davi, eu te vi orando lá, rapaz. Eu vi você cantando uns hinos lá, uns corinhos. Eu vi você pensando, Davi, meditando na sua vida, pensando em mim. Eu vi, Davi, isso. O Senhor sabe. Será que ele vai dizer assim: eu te vi quando você estava lá assistindo televisão, no domingo, antes de você vir para a igreja, eu te vi. Porque se é assim, Jesus sabe. Não dá para esconder nada de Jesus. E isso deveria nos impressionar. Porque foi isso que aconteceu com Natanael. E aí então Jesus diz para ele: Natanael, você está tão impressionado porque eu disse que eu te vi? Natanael, você vai ver tanta coisa ainda, rapaz. Você vai ter tanta experiência comigo ainda. Natanael, você vai ver o Filho do Homem. E anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Natanael, aquilo que Jacó só sonhou, você vai ver em realidade.
Você vai ver com os seus olhos. Você vai ver eu religando o céu com a terra. Você vai me ver crucificado, mas você vai ver o dia que eu, depois também que eu ressuscitar. Você vai ver o dia que eu subir, que eu ascender aos céus. Você vai ver, Natanael. Tem muitas outras coisas que eu quero mostrar para você. Assim o Senhor também diz para nós. A gente fica impressionado com tantas coisas e o Senhor fala para nós, mas eu não mostrei ainda nada para você. Você vai ver ainda tanta coisa. Se você permanecer comigo, se você andar comigo, se você continuar comigo, eu vou te mostrar tantas coisas maravilhosas. Você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem vindo com grande poder e glória por entre as nuvens dos céus. Você vai ver tanta coisa. Você vai ver o Filho de Deus entronizado. Você vai ver todos os remidos reunidos no céu, cantando o cântico do Cordeiro. Deus tem tantas coisas para nós, irmãos. Meus irmãos, e eu concluo que nós também possamos dizer para as pessoas que nos cercam: venham e vejam Jesus Cristo na minha vida. Que nós possamos ter essa coragem de convidar as pessoas para investigar e conhecer Jesus juntamente conosco. E o meu desafio para você é: se você está cheio de preconceitos com Jesus, com a Bíblia, com a igreja, com as coisas de Deus, não vai pelos seus preconceitos, não. Não vai pelas opiniões mastigadas dos outros. Venha e veja. Venha e veja. Venha fazer a experiência. Venha a Cristo. Natanael veio e ele viu. Ele encontrou o Salvador. Ele encontrou o Messias. E se você vier, você também vai encontrá-lo. Você também vai prová-lo. Você também vai experimentar o seu poder na sua vida. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra, e que nós possamos sair daqui com esta palavra retinindo nos nossos ouvidos e corações. Vem e vê. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Desculpe, nós passamos um pouco do horário, viu, irmãos? Perdão. Toda a glória seja a ti, Jesus. Deus abençoe. Boa semana.